Invicta para mim é algo transformador. É algo que nos transforma de dentro para fora. O Invicta trouxe grandes mudanças na minha vida, mudanças positivas, mudanças maravilhosas, mudanças que só Jesus sabe como eu testemunho. Ele realmente faz uma transformação na sua vida, no seu caráter, no seu modo de ser, de agir, de pensar. Eu tenho entendido sobre a minha identidade, sobre o meu temperamento, quem eu sou, o que eu sou, quem Deus deseja que eu seja. E quando eu conheci esse curso, a minha vida realmente se transformou. Se eu orava, passei a ser uma mulher mais oracional. Se eu já buscava, passei a buscar muito mais. No Invictas eu assumi a minha verdadeira identidade. O Invicta me ensinou muito. O Invicta é assim tipo o divisor de águas. E me tirou alguns medos, alguns traumas. Foi muito profundo em curas que eu achava que nem precisava, e ele me tocou. Ele me fez mergulhar muito profundo. E o curso Invictas, para mim, tem sido algo transformador. Algo que eu precisava trabalhar, mas eu não sabia. E o curso Invicta tem aberto os meus olhos. É um divisor de águas, nos ajuda muito a crescer, não só espiritualmente, mas emocionalmente, financeiramente, pois deixar as coisas apenas nos papéis e começamos a praticar. Tinha dificuldades realmente de saber quem eu era, mas depois do curso eu aprendi muitas coisas, aprendi a me reconhecer e a identificar muitas coisas na minha vida. É um divisor de águas. Amei o curso e só tenho a agradecer a pastora Rústica. Olá, mulheres. Olá, querida. Seja muito bem-vinda à nossa segunda aula da imersão, o Despertar da Mulher Invicta. Nessa série de 4 aulas, eu estou a te ensinar como descobrir o seu chamado, os seus dons, as suas competências e como usá-los para desfrutar de uma vida plena. Nessa aula, eu vou te ensinar sobre as características e a postura que uma mulher invicta precisa ter em meio a esse mundo que vivemos. Como é que a invicta lida? Como é que a invicta reage diante das pressões do dia a dia, das demandas, dos desafios, dos problemas? E talvez tenha passado pela tua cabeça que isso não é para ti. Que talvez você não consegue dar conta porque talvez não foi apoiada, talvez porque não te encorajaram, porque alguém te descreditou, te humilharam. Eu entendo completamente porque eu passei por isso também há um tempo atrás, até que eu precisei me posicionar e mudar para me tornar uma mulher invicta. E não apenas eu, mas também outras centenas de mulheres, assim como você. Mulheres preparadas. A maior transformação até aqui em mim é a perseverança. O Invictas não é um curso, é uma jornada de pura cura. Me mudou, foi a vergonha e o medo. Eu venci isso através do curso Invictas. Hoje eu posso dizer que eu sou corajosa para continuar seguindo em frente. E o Invictas tem sido sensacional para minha vida. Realmente mudou de verdade. Mudou o meu jeito de ser, mudou o meu jeito de pensar, mudou o meu jeito de lidar com as coisas. E antes de eu entrar pro Invictas, eu era uma menina cheia de dificuldades, eu não sabia lidar com as dificuldades que estavam acontecendo na minha vida. Hoje eu já posso dizer que eu sou uma mulher que sei lidar com as dificuldades, uma mulher madura diante das situações. O Invicta é uma transformação diária, né? Ela falou assim, eu vou pegar na sua mão, nós vamos caminhar juntas, sabe? Aquilo ali, falei assim, meu Deus, eu preciso disso nesse momento. E graças a Deus que eu tive meu ouvido sensível, meu coração e a minha mente, sabe? E eu consegui fazer o Invictas. E hoje eu sou uma nova mulher. Para aquelas pessoas que pensam que é apenas um curso, não se engane. É muito mais além. É só você entrar e experimentar. Invicta é isso. É transformação.
identidade bem reduzida. Antes de irmos para o conteúdo da aula 2, eu quero te lembrar que na aula 1 nós aprendemos sobre os inimigos da mulher invicta. E eu vou repetir uma frase épica para nós. Aquilo que você não identifica, você não muda. E o que você não muda pode te destruir. Mas aquilo que você identifica e muda te reconstrói, te refaz e ressignifica tudo à sua volta. É importante entendermos com o que estamos a lutar, porque senão você desconta em todo mundo. No marido, nos filhos, nos amigos, no namorado, no noivo, nas pessoas ao seu redor. Nos líderes, no chefe, no patrão, na sogra, na prima, no irmão. Quando na realidade não são esses os teus inimigos. É por isso que eu recomendo que você volte para a aula 1 e assista a ela e depois volte para essa aula aqui. Você precisa, querida, identificar os teus verdadeiros inimigos. Você precisa identificar primeiro os teus inimigos para que a partir dali você busque as verdadeiras características de uma mulher invicta. Porque o desenvolvimento dessas características tem um propósito. Sim, e eu quero dizer que eu estou muito feliz por essa comunidade do Facebook. Essa comunidade de mulheres com desejo de mudança, de transformação, com esse desejo de encontrar-se em Deus, descobrir quem são em Deus, quem Deus é para elas. Esse desejo de viver uma vida plena, que passa pela descoberta e aplicação daquilo que nós estamos a aprender durante essa imersão. Receber tudo aquilo que Deus tem preparado para ti, já hoje, já agora, para que então você deixe um legado intacto. Já são muitas mulheres que estão a fazer parte dessa comunidade do Facebook, partilhando as suas experiências, curando umas às outras, sendo usadas por Deus para transformarem umas às outras. E para você que também deseja fazer parte dessa comunidade, é só clicar no botão em azul, ok? Que estará em algum lugar aqui dessa tela, no final dessa aula, para que você participe dessa comunidade. E saiba que você não está sozinha. Tem mais mulheres como você que decidiram se posicionar. Há um exército de mulheres que decidiram mudar. Porque quando você olha para o espelho e já não gostas mais do que vês, então está na hora de mudar. Entre na comunidade do Facebook. Você precisa fazer parte dessa comunidade e entender tudo aqui que estamos a abordar. É importante que eu te diga também algo muito interessante. Às vezes, quando nós estamos a nos mover nesse âmbito físico, precisamos entender que tudo que colhemos aqui no âmbito físico, primeiro nós plantamos no âmbito espiritual. Tem muita mulher que não planta nada no espiritual e quer colher alguma coisa no físico. Vai escolher o quê? E eu sempre digo, você não é um ser físico desfrutando de uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual desfrutando de uma experiência física. Você consegue entender? As coisas ao nosso redor têm muito mais do que aquilo que você está a ver com os teus olhos físicos. E é importante que você tenha a maturidade de compreender isso e se posicionar de uma vez por todas. É importante que você mude e mude de maneira radical. É importante que você tenha coragem de se posicionar, de tomar uma decisão. É importante que você deixe de ser uma mulher decorativa, um vaso decorativo. Consegues ver a Catarina? Sim, essa é a Catarina. Esse é um vaso da minha mãe e eu gosto muito dele porque essa planta, ela não é artificial, ela é viva. E quando você olha para a Catarina, parece que ela está a falar contigo. Sabe uma coisa que eu enxergo na Catarina? Ela não é só um vaso de decoração, uma flor decorativa. Não. Nesse exato momento, aqui neste curso, ela está a cumprir uma missão. Vasos de decoração não servem para cumprir missões. E quando você descobre aquilo com que tu estás a lutar, aquilo que está a te vencer, vences o que quer te vencer, você se posiciona para deixar de ser um vaso apenas de decoração, para que então possas decidir cumprir a tua missão. Pare de olhar para o espelho, sentir-se desagradável, sentir-se inadequada e não fazer nada. Pare de viver uma vida medíocre.
Pare de fingir que está tudo bem. Preste atenção. Preste muita atenção. Sabes uma coisa muito importante onde eu descobri a minha utilidade enquanto mulher? Escute, a nossa geração está cheia de mulheres que querem ser mulheres de Deus, mas não aprenderam primeiro a serem mulheres. Se você não sabe nem ser mulher, como é que você vai ser uma mulher de Deus? Antes de querer ser mulher de Deus, seja ainda mulher primeiro, como diz a Camila. Para ser uma mulher invicta, você tem que saber como se posiciona uma mulher invicta, qual é a essência de uma mulher invicta, quem não é a mulher invicta. Isso é muito importante, porque fará toda a diferença na trajetória da mulher invicta. E nessa imersão estamos a trabalhar isso, o despertar da mulher invicta. Ela já está aí, só que ela foi adormecida pelas dores, pelos golpes, pelos tapas, pelas humilhações, pelas traições, pelas decepções. Só que desperte, chega. Já chorou? Já reclamou? Já fofocou? Já murmurou? Tá bom, desperta, acorda. Está na hora de olhar para o espelho e dizer, quero mudar isso. Eu me posiciono. Mas agora tu te perguntas, o que é invicta? Por que é invicta? Primeiro, porque ela não luta a partir de uma derrota. A mulher invicta luta a partir de uma vitória. É aquela que não perde, nunca sai derrotada. Porque ela aprendeu a ver oportunidades em meio aos seus problemas. É uma campeã que busca vencer na força do Espírito Santo e no poder de Deus. Invicta, é uma mulher inquebrável. Isso pode-se ainda aplicar àquela que deixou de ser menina e tornou-se mulher, com M maiúsculo, no seu comportamento, na sua essência, no seu dia a dia, na forma de pensar, de agir, de se colocar. Ela é diferente. A maneira como ela veste, ela causa impacto. As suas pretensões, ela é corajosa, é ousada, é cheia de fé e pronta para enfrentar-se primeiro a si mesma. Todos os dias se nocauteia e então prepara-se para enfrentar as suas demandas no cotidiano. Porém, há um processo a ser vivido para chegar até esse patamar. Mulheres fortes não nascem fortes, tornam-se fortes. E é um processo que nós chamamos de refinamento. O que é um refinamento? Anote ali. O que é o refinamento? O refinamento é um processo de purificação. É um processo de santificação, cujo objetivo é servir a interesses maiores. Você entendeu bem? Não há interesses próprios. Esse refinamento manifesta-se na essência carregada na vida de uma mulher que deseja ser invicta. E acredite, é importante que ela identifique primeiro, no processo de refinamento, como está a sua identidade. Na primeira aula, nós tivemos a descoberta dos inimigos da mulher invicta, e um deles é o desconhecimento da sua identidade. Nós aprendemos o que acontece quando eu não conheço a minha identidade, como eu sofro, como eu me posiciono. E esse é um inimigo perigoso. E hoje você está a começar a entender que dentro da nossa identidade ainda tem 5 partes. Sim. Primeiro, a identidade estabelecida no berço. Segundo, a identidade estabelecida na conversão. Terceiro, a identidade estabelecida na escola, no meio social. Essa que é forjada no dia a dia, diante das opiniões dos outros, das pressões. Quarta, a identidade pessoal, aquela que você mesma desenvolve diante do espelho. Sim. E a quinta, que é a identidade magna, aquela que Deus estabeleceu na sua palavra para a sua vida. E é importante que você possa entender que essa última identidade, a que nós chamamos de identidade magna, é que deve liderar a sua essência. Ela lidera a essência da mulher invicta, ok? E muitas vezes, para que a mulher invicta chegue nesse patamar, liderada pela identidade magna, precisa primeiro desconstruir as coisas que a mutilaram ao longo da história. Por quê? Porque para viver a sua história, ela precisa primeiro trilhar uma passarela, trilhar um caminho, fazer uma jornada.
E isso eu já vou falar daqui a pouco. Primeiro, vem comigo nas 5 identidades. A Invicta precisa desconstruir algumas coisas na sua identidade. Primeiro, vamos na identidade estabelecida no berço, porque nesse processo de refinamento precisa passar por lapidação para remover tudo aquilo que te mutilou. Os traumas, as dores, os nãos, as rejeições, aquelas memórias doloridas e complicadas que você carrega. Talvez do pai, talvez do padrasto, talvez de uma mãe omissa, uma mãe controladora, uma mãe narcisista, uma mãe hipócrita, uma mãe mentirosa. Você terá que desconstruir algumas coisas que aconteceram também no processo da sua conversão, da segunda identidade, que não foram bem ditas, porque não foram muito bem construídas por gerarem equívocos com relação a Deus na tua vida. Principalmente nessa área espiritual, porque muitas têm equívocos espirituais. Não tiveram discipulado, não caminharam com ninguém, não aprenderam nada. E aqui eu já paro para te perguntar, quando você se converteu, quem te discipulou, quem te acompanhou? Isso é muito importante porque em João 14:6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o problema é quando, ao invés de passar por Jesus, que é o único caminho, verdade e vida, você usa outros mecanismos para chegar a Deus. Agora vou te perguntar, você é cristã mesmo, querida? Você tem mesmo Deus na vida? Quais são as provas que você tem de que tens Deus na vida? Quais são as provas de que o Espírito Santo está dentro do teu corpo, da tua vida, de você, dentro de você? Por que eu preciso saber dessas coisas, Ruth? Porque essa é a essência da mulher invicta. E como é que eu vou saber dessas coisas? Como é que você reage quando as coisas saem do teu controle? Quando te machucam, quando te decepcionam, quando pisam no teu calo, quando discordam de ti, quando te rejeitam, quando te humilham, quando te traem, quando te mentem, quando te decepcionam. Como é que você reage? A forma como você fala. Você ainda tem sede de vingança quando alguém te machuca? Você quer dar o troco? Fazer o mesmo? Ou você consegue enxergar nessa possibilidade uma oportunidade de ser Cristo na vida da pessoa que te fere? As mutilações são expostas no meio da pressão. As feridas não cicatrizadas são expostas no meio da pressão. O teu caráter é exposto no meio das tuas limitações, das tuas fraquezas. Aquilo que gerou ruído. Você ainda machuca quem não te feriu, desconfia de quem não te fez nada, sangra por cima de quem não te machucou. Isso aqui é o quê? Está a acontecer lá embaixo. Isso está impregnado na tua alma. E falando em alma, a nossa alma não foi feita para liderar. Ela foi feita para ser liderada. A alma não pode ser uma governante. E muitas mulheres, por não saberem dessa verdade, começam as coisas movidas e motivadas e eu quero, Deus está a falar, Deus está a operar. Só que no meio do caminho perdem a vontade de continuar. Só que escute uma coisa, quando você desiste de um sonho, de um chamado, de um projeto, de um casamento, de uma empresa, de uma realização, de alguma coisa parecida, de um ministério, por não saber como se manter focada, você desiste de você mesma e do teu futuro. Gálatas 5, 16 a 17, o apóstolo Paulo nos orienta a andar no Espírito para não satisfazermos a concupiscência da carne. É a única maneira de não deixar a alma no governo. Porque a tua carne luta contra o teu espírito para que você não faça aquilo que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas quando você é governada pelo Espírito de Deus, a minha vontade já não existe mais. Eu não me defino por aquilo que eu sinto. Eu não sou o que eu sinto. Eu posso escolher. Eu tenho opções. Eu posso me posicionar e o Espírito Santo está dentro de mim. Ele me ajuda. Ele me conduz. E o apóstolo Paulo coloca isso. Porque ele coloca o governo do Espírito como um governo saudável nas nossas decisões, para nos ajudar a obedecer. Consigo me manter obediente, focada, independentemente da existência ou inexistência da minha vontade, de circunstâncias favoráveis ao meu querer. Isso é o estilo de vida de uma mulher invicta. Então você já conseguiu perceber o refinamento pelo fogo do Espírito. Na terceira identidade, aquela que é forjada perante a sociedade, onde muitas vezes você é conduzida a pensar, quem sou eu? Aqui, diante do espelho. O que é que eu quero? O que é que eu não quero? Quem eu devo ser? Quem eu preciso ser? Quem não preciso ser?
Por que eu luto para agradar as pessoas? Por que a opinião dos outros me afeta tanto e me destrói, me faz muitas vezes me fechar, desistir? E ali, diante do espelho de Deus, diante das afrontas das pessoas à minha volta, que me machucam todos os dias, que me traem, que me mentem, que me decepcionam, como eu ajo enquanto mulher invicta? Talvez diante dos abusos que você sofreu, seja de âmbito sexual, físico, patrimonial, não importa. Talvez você sofreu algum abuso de alguém que você amava, que confiava, que gostava muito. E dentro dessa situação, você sofreu manipulação na tua terceira identidade porque você se viu desprotegida. Não tinha ninguém para te defender. É aquela menina que você era. Não tinha forças. E quando talvez você falou com a tua mãe, você disse, estou a sofrer abuso, talvez de um padrasto ou de um líder espiritual, um líder religioso. Às vezes um chefe da empresa, alguém em posição de autoridade, quando você foi falar com a tua mãe, ou com alguém, olharam para ti e te chamaram de mentirosa. Ou talvez você contou isso para tua mãe, sobre o teu padrasto, e ela te olhou e disse, sua mentirosa, estás com inveja do meu relacionamento. Ao olhar para o espelho, você descobriu o quê? Manipulações na tua identidade pessoal. E aí você reconstrói uma outra coisa, um Frankenstein aí, diante das tuas dores, dos teus traumas, das tuas limitações, dos teus medos. Você ergue uma coisa que você não é, no desejo de se vingar, porque você cansou de sofrer, no desejo de se ajudar, de resolver, porque você imaginava, enquanto te batiam, enquanto te abusavam, enquanto te tocavam indevidamente. E às vezes o abuso não vem de um homem, mas de uma mulher, uma avó que deveria te proteger, uma mãe que deveria te proteger, te ajudar, te promover, uma líder, uma tia. Às vezes alguém te vendeu quando você era criança, te entregou para um homem adulto, para te tocar indevidamente. E você entrou num trabalho de prostituição. E talvez você era uma irmã mais velha e precisou fazer coisas para poder ajudar os teus irmãos. E não tinha como não fazer, porque você pensava, se eu não fizer, os meus irmãos estarão ferrados, os meus irmãos serão escorraçados, irão para a rua, irão passar mal, irão passar fome, vão morrer, ou sei lá, qualquer outra coisa. Ou talvez você mesmo é a pessoa que comeu no lixo, já te chamaram de cachorra, de bandida, de cadela, disso e daquilo. Talvez você foi uma maceca, que talvez teve que ouvir durante esse processo que você é burra, que você não é tão bonita, não é tão inteligente, ou talvez ouviu palavras de caráter pejorativo contra o teu corpo, tua sexualidade, magra demais, alta demais, gorda demais, muito peito, pouco peito, muita bunda, pouca bunda. Isso te ajuda, contribui para uma formação de uma coisa que você não é. E por que é importante compreender isso? Para você entender que você não pode estabelecer a tua identidade a partir de uma dor. Porque quando você faz isso, a partir do sentimento de vingança, você se torna uma mulher retalho, cheia de lacunas, se torna um zumbi, se torna um Frankenstein. Manias irritantes, paralisantes, hábitos, vícios, posicionamentos. E você se torna uma mulher retalho, solitária, triste. E tens dificuldade de sentir amada, querida, de sentir apaixonante, maravilhosa. Tens dificuldade de confiar nos outros. Tens dificuldade de achar que podes ser uma inspiração para alguém. E aí muitas vezes você começa a agir como o quê? Como uma hiena. Você já viu como é que as hienas agem? As hienas são invejosas, são mesquinhas, são astutas. As leoas não. São poderosas, defensoras, altruístas. Mas às vezes, a partir do sentimento de vingança, você se torna uma mulher o quê? Da angústia, do ressentimento. Surgiu, ela renasceu do desejo de fazer igual aquilo que fizeram com ela. A sua mãe, o seu pai, o seu tio, o seu primo, alguém. Essa não é a invicta. Essa mulher tem que morrer. Essa é uma impostora. João 4, Jesus vai dizer, em verdade vos digo. Lá em João 4, Jesus diz, se o grão de trigo não cair na terra e morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto.
Querida, eu sinto muito te dizer, mas para ser invicta, você tem que nascer de novo em Deus. Porque tem uma impostora dentro de ti. E essa impostora tem que morrer primeiro para a invicta renascer. A impostora tem que ser destituída e dar lugar à invicta. Para ser invicta, tu tens que matar primeiro a mulher de pedra dentro de ti. Matar a mulher que é só carnal, é só uma coisa de vento, ela é feita de nada. Uma mulher vazia, uma mulher feita de nada, que tem tendência a ser fútil, a ostentar. Tem que ver que eu tenho, tem que ver que eu sou. Às vezes você, inclusive, é uma mulher que diz que acredita em Deus, mas confia mais nos bruxos, nos trabalhos, nas macumbarias. E às vezes você é uma mulher que acabou se envolvendo com coisas diabólicas. Se envolveu com homossexualismo, lesbianismo, com drogas, com orgias. Só que Deus quer te apresentar algo maior. A felicidade que você sonha, ela existe. Mas não do teu jeito, não da tua maneira, não no meio desse lamaçal todo que está na tua vida. E muitas vezes os demônios, eles agem na tua vida e te impedem de frutificar no físico porque você não tem autoridade para plantar no espiritual. Entendes, minha querida? Você tem que começar a identificar o que houve comigo lá atrás, na menina que eu era, para tratar a mulher que eu me tornei e projetar a mulher que eu desejo ser. Às vezes você talvez tinha se casado com um homem e foi trocada por um outro homem. O teu marido te deixou para ficar com outro homem. E você não consegue superar a dor da traição e por isso ficou também com outra mulher. Porque você fica se perguntar, o que eu tenho de errado? Ou talvez você é aquela mulher que só se satisfaz olhando para homens já casados, porque a aliança te atrai. Eu só quero um homem com dinheiro, porque o dinheiro te atrai, você é feita de nada. Você é uma mulher de vento. Você é só carnal, porque essas coisas, os prazeres carnais, só agradam a própria carne. E às vezes você é aquela pessoa que não consegue formar uma família. Começa um relacionamento, termina. Começa um negócio, se frustra. Te roubam, te decepcionam, te atrapalham. Começa uma coisa, dá errado. Tudo que você começa parece que estraga. Você pensa que você é a ovelha negra da família. E ainda você acredita isso. É que eu sou assim mesmo. É que eu tenho dedo podre. É que eu tenho isso. É que eu... E você continua a se amaldiçoar por causa dessas lacunas na sua identidade. E aí Deus te apresenta uma quinta identidade. O que nós chamamos de identidade magna. E essa identidade é tão poderosa que nós encontramos elas lá em Pedro. Pedro diz que vós sois geração eleita, nação santa, propriedade exclusiva do Altíssimo. A convicção de que eu pertenço a alguém, qual é o meu reino, qual é a minha casa, qual é o meu lugar, esse senso de pertencimento, ele é preenchido quando eu conheço o poder da quinta identidade. As prisões indevidas não me conseguem mais. Não sou mais aprisionada porque eu descubro a minha liberdade. Descubro quem eu sou, quem eu não sou, o que eu sou, o que eu não sou. Eu terei autoridade para dizer não. Tem muita mulher que não sabe dizer não. Ela não está tratada nas 5 identidades. Ela não está tratada nas 4 identidades. E por isso a quinta identidade não exerce poder sobre ela. Ela tem medo de ser rejeitada. Tem mulher que não sabe ser rejeitada. Querida, às vezes você será rejeitada. Aguenta isso, aprenda com isso. Porque se você disse não para as pessoas que caminham contigo e por isso te rejeitaram, Deus seja louvado porque essas pessoas não estão prontas para andarem contigo. Tem que se levantar da tua mesa. Se as pessoas te rejeitam por você ser autêntica, parabéns. A culpa não é tua, é daqueles que não querem permanecer. Salmo 1 diz: bem-aventurada aquela que não se assenta na roda dos escarnecedores. Parabéns, descobriste que as pessoas que estavam ao teu redor são escarnecedoras. Você descobre que você não é uma coisa. Que você não tem tempo para dar satisfações para o diabo. Que você não tem que agradar as pessoas para ser aceita. Você tem que fazer a vontade de Deus. Primeiro agrade a Deus. E quem se sentiu desagradado porque você está a lutar para agradar a Deus, problema dele. Continue a cuidar da tua vida.
O que os outros fazem contigo não é da sua conta, mas o que você decide fazer com os outros é da sua conta. Você decide, quando você tem poder sobre aquilo que acontece ao teu redor, você recobra a liderança das tuas emoções. Você se posiciona para viver a sua vida de uma maneira útil. Você foca no propósito, luta para ser melhor todos os dias. Você olha para Jesus como modelo, desenvolve resistência, ousadia, coragem, independentemente das circunstâncias que aconteceram no meu passado ou estão acontecendo no meu presente. Eu decido mudar. Olho para o espelho e identifico, está na hora de mudar. Tem coisas que não podem mais continuar e eu tenho que fazer isso por mim, porque ninguém fará isso por mim. E Cristo me dá a oportunidade de decidir. Eu tenho opções, eu posso me posicionar, eu posso decidir no meio dos meus escombros, no meio de um casamento difícil, de situações financeiras difíceis, um monte de dívidas, ou talvez você é aquela mãe, aquela mulher, aquela senhora, aquela pessoa que fez um aborto e isso te persegue. E você sabe que o teu corpo não é um cemitério, não é um sepulcro, você não é uma assassina. Você é uma geradora de vida. Você é carregadora de vida. Você é carregadora de tesouros. Talvez estás a me ouvir agora, estás a pensar em fazer um aborto. Deus te criou para ser cooperadora dele. Na geração e manutenção da vida. No equilíbrio. Você tem que entender que a quinta identidade te transforma, te melhora, te lapida. E aqui, nessa identidade, quando eu deixo ela agir na minha vida, eu descubro do que eu sou feita. Aqui eu começo a descobrir que no processo de refinamento, eu desenvolvo as características mais potentes de uma mulher invicta. E acredite, são muitas. Eu vou colocar algumas aqui, algumas magnas. E é importante que você entenda que a invicta tem que ser livre. Nunca deixe ninguém cortar as tuas asas. Liberdade é uma benesse, é uma bênção divina. Depois da conversão você descobre. Chega de andar com correntes nas mãos, nos pés, nas tuas asas. Desfrute da liberdade, da autonomia, de olhar para a palavra e ter coragem de decidir. Porque isso é gerado na transformação gerada por Cristo, na cura que vem por Deus. E como vem essa liberdade? Conhecendo a verdade sobre Deus, sobre você, sobre o mundo, sobre a palavra. Se livrando de todo o pecado, de todo o mal, de toda coisa podre, de tudo aquilo que me amarra. Questionar, verificar, tudo isso que manipula a minha identidade. Quem sou eu afinal? Quem não sou eu afinal? O que eu estou a aceitar que não deveria ter aceitado? O que eu estou a admitir? O que eu estou a tolerar? Cuidado com o que você tolera, querida. Aquilo que você tolera hoje pode ser um monstro que estás a alimentar silenciosamente, que vai te devorar amanhã. Os pecadinhos de estimação, presta atenção. E a nossa geração fala do empoderamento. Empoderamento nunca é definido pelos homens. O único que empodera mulheres é Deus. Atos 1:8, leia. Empoderamento não é pintar o cabelo da cor que você acha, ficar com um homem ali, ficar com outro ali, namorar com homens casados, gastar dinheiro dos homens, chular os homens, sabes? Fazer abortos à torta e à direita com o pretexto de que o meu corpo, minhas regras, eu me mando, a vida é minha. Quem disse? Você sabe quando é que você vai morrer? Você controla um palmo do teu nariz? Você sabe quanto mais de ar você tem? Quanto de oxigênio você tem? Tem coisa dentro do teu corpo que você nem sabe como funcionam. É só te dar uma diarreia agora, você não consegue nem se mover. Quem disse que a vida é tua? Ah, por favor. Presta atenção, esse corpo não te pertence. Você não se manda, a vida não é tua. Acorda para a realidade. Cresça. Cresça. Deixe Deus te reeducar, assim como Ele me reeducou. Um dia Deus teve que olhar para mim e dizer: cresça, Ruth. Pare de me atrapalhar. Sai à frente de Deus. Para se tornar invicta, você tem que ser um humilde e se desfazer de todas as mentiras de Satanás, daquilo que você adquiriu na formação dessas 4 identidades que até hoje tem te sabotado. Você precisa se livrar disso para identificar o que Deus tem para ti, para aprender a ouvir de Deus
Então a primeira característica da mulher invicta é liberdade. Sem liberdade não há cura. Sem cura não há liberdade. Sim, não tem felicidade, não tem alegria, não tem contentamento, não tem realização, não tem sucesso, não tem nada. Segunda característica, disciplina. A disciplina, queridas, é gerada na maturidade por uma decisão. Eu quero mudar. Chega, eu vi. É resultado de uma escolha. Eu escolho ser disciplinada em todos os dias. E todos os dias haverão situações para te fazer indisciplinada. E disciplina é muito mais do que apenas cumprir uma rotina, cumprir uma liturgia. Disciplina é a autovalorização da sua vida. A disciplina é a autovalorização da sua vida. A consciência de que você não tem nada a perder. A consciência de que você não pode ser uma mulher fútil, uma mulher pequena, uma mulher vazia, uma mulher de vento. Você foi feita por Deus para fazer coisas grandes e receber a recompensa da honra. Os disciplinados ganham coisas incríveis. Os disciplinados tornam-se inspiração. Uma mulher disciplinada consegue resultados satisfatórios. Ela se valoriza, valoriza a sua vida, valoriza o seu tempo, valoriza as suas escolhas, valoriza a sua organização. Não é desorganizada, não é desregrada. E quando nós olhamos para a Bíblia, um exemplo de disciplina que eu vejo claramente é a vida de Daniel, a vida de Ana. Daniel é tão disciplinado que ele decide começar um propósito de oração. Por causa de Deus, não para conseguir resultados. De manhã, de tarde, de noite, ele ora. E não importa o que está a acontecer, as conspirações ao seu redor. Ele olha para Deus e ele faz um plano. Me comprometo com Deus. E muito mais do que uma rotina de oração, ele tinha uma vida devocional. Ele tinha uma vida devocional. E a disciplina vai trazer isso como recompensa. Uma vida devocional. Porque isso já não me cansa. Quando você tem uma vida devocional, uma rotina devocional é consequência. Porque a minha vida é devota a um ser superior, a um Deus poderoso. Isso é muito importante. E eu não traio a confiança do meu Deus. Quando eu li o livro do Gabriel Chalita, Mulheres que Mudaram o Mundo, me marcou muito uma frase que ele diz: existem momentos em que os incomodados precisam vencer os acomodados. E nesse mesmo livro, Gabriel Chalita vai contar a história de Joana d'Arc, a maneira como essa mulher marca a história da França, marca a história do mundo. E quando tu vais ver a biografia de Joana d'Arc, você descobre a disciplina que ela tinha. Era uma mulher disciplinada que não traía os seus princípios, honrava o seu tempo. Ela tinha um código de honra. Ela não traía a si mesma. Ela liderava um exército que lhe respeitava, porque ela respeitava a Deus. A disciplina enquanto mulheres invictas é muito necessária. Joana d'Arc colocava a disciplina como uma regra para o seu exército. E a disciplina de Joana d'Arc lhe rende uma honra que até hoje é reconhecida. E às vezes você olha, quero ser como aquelas. Quanto de disciplina você está pronta para exercer? Você tem coragem de fazer coisas relevantes, manter um foco? Ajudar os outros, começar as coisas e terminar, começar um livro e concluir, começar a ler a Bíblia e concluir, começar um projeto e ir até o fim, começar um trabalho e ir até o fim, não parar no meio do caminho, começar um negócio e deixar que Deus se manifeste na tua vida. Isso gera resultados. A disciplina gera resultados. Não tem como você não ser uma mulher frutífera. As mulheres que mudam o mundo, as mulheres que impactam o mundo, são disciplinadas, tanto na Bíblia, na história da igreja, quanto fora dela. Entende? A terceira característica é proatividade. Proatividade. Diga comigo, proatividade. Sim, eu preciso dizer uma coisa para ti. Sabes, eu tenho uma moça que me ajuda, uma das moças que trabalha comigo. Nós temos uma equipe que trabalha na RC, Academia da Mulher. E eu
observo muito essas pessoas que trabalham conosco, tanto homens quanto mulheres, e uma coisa que eu percebo é que quando nós estamos a exercer disciplina, as nossas metas são alcançadas. Mas quando eu mesma sou a primeira a ser indisciplinada, os nossos resultados começam a baixar. Você tem que entender, aquelas pessoas que estão a caminhar contigo dependem da tua disciplina para serem também disciplinados. Os teus filhos, e os teus filhos são herança do Senhor. Você é babá de Deus para cuidar deles. Então você não pode olhar para as tuas crianças e confiar na mão de todo mundo e abandonar os teus filhos, ser uma péssima mãe, ainda se achar uma paridora, ainda se achar uma pessoa que... Você está com problemas. Você sabe o que é ser mãe? A palavra mãe tem a mesma conotação em latim de seio, ou seja, aquela que amamenta, que provê, aquela que gera manutenção de algo. O tempo todo você não tem estrutura porque você é desorganizado e indisciplinado. Os teus filhos estão sempre aqueles que ficam para trás. Depois a mãe faz, depois a mãe faz, depois a mãe faz. Durante um bom tempo na minha vida, eu trabalhei com os meus filhos, carreguei nas costas, fiz live com os meus filhos no colo, fiz live com os meus filhos no peito, fiz lives com os meus filhos perto de mim. Preguei com os meus filhos. Nunca foi desculpa para mim. Os meus filhos não me atrapalham, os meus filhos facilitam o meu trabalho. E se eu exerço bem a minha missão de mãe, eu terei a recompensa da honra. O próprio Deus me recompensa. É algo que eu planto no espiritual para colher no físico. As outras mães me honram, as outras jovens me honram. Por quê? Porque eu conquisto algo, porque eu planto algo. Muitas mães geraram filhos, mas não sabem o que é ser mãe. Ficam o dia inteiro nas redes sociais, assim, ó. Gastam tempo com nada. Gastam tempo a olhar a vida dos outros, daqueles que já se deram bem. E muitas vezes se sentem frustradas. Está frustrada porque se a culpa é tua, a indisciplinada é você. Quem não está a plantar nada é você. E muitas são mulheres que gastam dinheiro com comida, com roupas, com bolsas, com ambientes, com coisas fúteis. Tudo que você gasta o teu dinheiro, declara algo sobre o teu futuro. Presta atenção nisso. Se você conseguir investir bem as tuas horas no teu propósito, não tem como você não ser uma mulher de sucesso, não tem como você ser uma mulher invicta. As pessoas que trabalham contigo não estão aí para fazer o teu trabalho, estão aí para te auxiliar a fazer melhor o teu trabalho. Mesmo que você tenha uma empregada, uma secretária, algo, aquilo. Não, essas pessoas não são donas da tua casa, elas te ajudam a ser uma dona de casa melhor. Pare de terceirizar as tuas responsabilidades de esposa, de filha, de mãe, de líder, de pastora. Eu tenho uma liderada muito boa, eu tenho um liderado muito bom. Mas não são você. Assuma a responsabilidade do que Deus te mandou. Faça você. Pastora, estou cansada. Eu já fiz isso por muito tempo, não é desculpa. O que fizeste ontem já não conta mais. Quando eu conto as coisas que eu fiz ontem, meu Deus, eu me frustro hoje, aí eu me paraliso, eu paraliso e não consigo mais fazer nada. Amanhã, uma vez eu me lembro de uma mulher que eu convidei para vir me visitar. E aí foi um pouco difícil, mas eu consegui na minha agenda encontrar um tempo. Foi desafiadora. E eu respeito muito o meu tempo. Não é porque eu tenho um monte de coisas para fazer. Não é só isso. É porque eu respeito o meu tempo. Porque eu sou uma mulher que luta para ser disciplinada. Ela desmarcou o compromisso na última da hora. E aí começou com toda a desculpa. É porque o carro estragou. É porque a chuva caiu. É porque o sol veio. Querida, a chuva caiu, pega o guarda-chuva. O sol veio, dá um jeito, fica na sombra. O dinheiro acabou, vai vender água, vai vender alguma coisa, vai vender trufa, resolve. Seja mais forte do que a tua melhor desculpa, mas não seja uma mulher só alimentada por desculpa. Se não fosse o meu pai, se não fosse a minha mãe, se não fosse os meus irmãos, se não fosse o meu pastor, se não fosse a minha pastora, se não fosse o meu líder, para com isso, cala a boca, para com isso. Melhora! Pastora está me mandando calar a boca? Sim, estou. Porque você está a falar tanta coisa que não está conseguindo enfrentar os teus processos para desenvolver os resultados que Deus quer que você alcance. Então pare de falar, comece a ouvir. Ela não veio, essa mulher não veio. Mas eu no lugar dela, como uma mulher invicta, poderia pensar o quê? O carro estragou, tem Uber, tem It. Não dá para pegar It, tem autocarro, tem
ônibus, tem boleia, tem algum carona, tem alguma... alguém pode me ajudar? Eu vou pegar uma bicicleta, vou pegar uma moto, eu vou fazer alguma coisa. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Você não pode se render aos obstáculos. Olhe para trás, quanta coisa ficou no meio do caminho porque você se rendeu aos obstáculos. Isso vai te destruir. Quando você não é uma mulher proativa, você quebra. A proatividade te dá a capacidade de calcular o impacto das tuas decisões. Você não espera que aconteça para ser, então, uma mulher ativa, fazer o que precisa ser feito. Não. Aquilo que você deixa de fazer vai te trazer consequências, não só a você, mas a toda a tua família. Se Esther não se posicionasse, se Esther não olhasse, leia Esther, o povo todo estaria lascado. Sim, Mordecai disse, de algum lugar vai sair livramento, sim. Mas começando com a própria Esther, toda a casa dela seriam destruídos. Quantas coisas deixamos de agir, de nos posicionar e criamos o caos para os outros? Porque nós não ouvimos a Deus, não obedecemos, porque nós usamos desculpas. Isso é muito importante. Uma mulher invicta, por último, presta atenção. Uma mulher invicta precisa ser visionária. O que é visão? É um olhar além da vista. Eu gosto muito dessa característica. Visão sem ação é ilusão. Visão com ação é inspiração. Uma mulher com visão tem a capacidade de olhar além, de ver além. Se você não tem isso, você terá dificuldades de avançar. Tu vais patinar no mesmo lugar, nunca irás sair desse lugar. Os outros avançam, você não avança. Os outros continuam, você para. Os outros produzem, você não produz. Os outros crescem, você não cresce. Os outros são frutíferos, contam os seus milagres, você nunca tem milagre para contar. É sempre a fofocar sobre a vida dos outros. No livro Liderança Corajosa, gosto do autor porque ele diz que visão é uma imagem que produz paixão. Visão é uma imagem do futuro que produz paixão. O que é que você tem visto no futuro que tem produzido paixão em você, ao ponto de te mover e fazer de você uma mulher visionária? O que é que você carrega aqui e aqui? O que é que você carrega ali no teu caderno de anotações? O que é que você tem sonhado? Ou você parou de sonhar porque foi desencorajada, parou porque ninguém te ajudou, ninguém acreditou, ninguém apoiou. Ou talvez você foi afetada por alguma situação que tirou-te o chão, porque veio um problema grave, veio uma situação de luto, de morte, levou um golpe financeiro, passou por uma dificuldade séria e te gerou bloqueios que até hoje você não consegue superar, não consegue mais ter a imagem de um casamento feliz, de um namoro abençoado, de alguém vindo da parte de Deus, porque você pensa que, ai meu Deus, o meu solteirismo, e essa solidão, essa dor te machuca e te atrapalha e te sabota. Ou talvez você é uma mulher estéril, que já não acredita mais que Deus pode te dar filhos. Olha para mim, eu era estéril, Deus me deu 3. Deus ainda faz. Talvez você parou de olhar coisas no futuro que te geram paixão. Ando abatida, ando desesperada, ando fracassada, ando isso, ando aquilo. Presta atenção. O despertar da mulher invicta veio para te lembrar que você pode se levantar hoje. Deixe Deus segurar a tua mão rumo a este sonho. Acaso há alguma coisa impossível para Deus? Acaso há algo que Ele não possa fazer? Meu Deus! Acaso há alguma coisa que Ele não possa fazer para uma filha que geme todas as noites e madrugadas? Deus me ajuda. Preste atenção. Eu quero te lembrar que a mulher invicta é uma mulher indesistível, uma mulher inquebrável, uma mulher original, uma mulher disciplinada, uma proativa por excelência, uma visionária que luta a partir de uma vitória. Respira, querida, vai ficar tudo bem. Deus ainda não parou de lutar por ti. Respire fundo. É muita coisa, né? E talvez deve estar um turbilhão de coisas dentro de ti agora. Escute, você está no caminho certo. Saíste de muito longe para parar agora. Não desista. Você vai chegar lá. Hoje, você já não é quem você era ontem. Se você for até o fim, você vai gostar do que vais ver quando olhares ao espelho.
Sabes, às vezes nos esforçamos tanto e tudo o que nós gostaríamos é de alguém que nos diz: você está no caminho certo, querida, avance, não desista, você está a conseguir. E às vezes tudo o que nós temos ao nosso redor é ingratidão, julgamento, acusação e outras coisas. Mas eu quero parar aqui e te dizer: esse foi o conteúdo da nossa aula 2 dessa imersão. E nesse espaço de aulas, eu tentei te mostrar as características mais importantes de uma invicta e te fazer entender que essas características, esses posicionamentos, essa postura serão essenciais para que você se torne uma verdadeira invicta. E eu sei que nesse momento tem mulheres a pensarem: se tem algo mais completo sobre isso, eu quero mais. Parabéns, essa fome é necessária. E talvez você está se perguntar: tem mais algo para que eu possa me tornar uma mulher invicta? Sim, sim, sim. Essa solução é o curso Invictas. Isso mesmo, sim, o curso Invictas. Curso Invictas, curso Invictas. E eu vou falar mais sobre isso um pouco mais para frente. Depois eu vou falar sobre isso. E sim, eu abrirei inscrições, é claro. Mas por enquanto, eu não vou falar sobre isso. Irei falar sobre isso nas próximas aulas, ok? Na aula 1, você aprendeu sobre os inimigos da mulher invicta. Então, se ainda não assististe essa aula, volte e assista a aula 1, porque é muito importante. Até mesmo para você anotar tudo que estamos a colocar aqui. Porque lembre-se, aquilo que você não identifica, você não muda. Aquilo que você não muda pode te destruir, mas aquilo que você identifica e muda te reconstrói e te torna uma inspiração. Aleluia! Na próxima aula, eu vou te ensinar o passo a passo para se tornar uma mulher invicta, na prática, no dia a dia. E enquanto o próximo episódio não chega, eu te aconselho a ver já os episódios anteriores, as aulas anteriores. E, enquanto isso, entre já na comunidade do Facebook. É só clicar no botão em azul, entrar na comunidade do Facebook. E você vai encontrar ali um exército de mulheres invictas que têm se levantado de uma forma relevante. Compartilhe comigo como é que está a ser essa imersão. Quais estão a ser as tuas experiências? O que está a te chamar a atenção? O que estás a encontrar de respostas? O que está a acontecer dentro de ti? Esse feedback é muito importante e eu vou responder o máximo de perguntas. Na verdade, já estou a responder na comunidade. E eu te vejo na aula 3. Perdida, eu era extremamente triste, como eu já disse. E hoje eu começo a entender o meu real chamado. E o Invicta para mim foi transformador, foi um divisor de águas. Eu comecei a descobrir que os traumas fez com que eu anulasse a minha identidade. E o Invictas para mim, ele foi um divisor de águas porque eu vi como uma oportunidade, né, de me reencontrar, né? E assim que eu me sinto hoje, renovada, reencontrada. Quando cheguei no Invictas, eu cheguei totalmente desmotivada, totalmente desanimada, por processos que eu passei lá atrás. Mas o Invictas me fez ter ousadia de ir lá e retomar os meus sapatos. Antes do Invictas, eu tinha muita dificuldade de executar os projetos que o Senhor colocava em meu coração.